gente que gosta muito de ler. Eu acho que eu posso ser incluída nessa categoria de pessoas. Eu tenho uma imagem muito clara na minha mente de quando eu era criança e eu via minha mãe e meu pai, cada um de um lado da cama, os seus abajures ligados, lendo um livro de pelo menos 500 páginas. É fácil ler. Difícil é pensar na Bíblia como um livro normal. Algumas pessoas que querem defender a Bíblia usam o seguinte argumento: como as pessoas podem acreditar com muito mais facilidade em livros normais que são comprados numa livraria do que em um livro como a Bíblia, que tem muito mais evidências para ser verdade? Existe apenas um problema com essa argumentação. Ninguém usa um simples livro de livraria como regra de vida. Nesse programa, precisamos saber o que pensar a respeito de um livro que alega ser um manual sobre o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro, o que devemos crer e como devemos viver. Essas são 4 questões muito sérias que não devem ser tratadas levianamente. Neste programa, eu quero que a gente se concentre no Antigo Testamento. Como sabemos que esses 39 livros realmente são o que dizem que são? Ou que os eventos aconteceram da forma como estão escritos? Se devemos usar esse livro como parte fundamental da nossa vida, precisamos de evidências. Quando se faz a ousada afirmação de que um livro é a revelação da palavra de Deus, as dúvidas invadem o cérebro humano. Precisamos primeiramente ter certeza de que o documento é historicamente confiável, de que ao longo de sua transmissão, com o passar de tantos anos, foi possível manter intacta a mensagem original. Principalmente no que se refere ao Antigo Testamento, que remete a pelo menos 3.500 anos atrás. Os copistas começaram oficialmente o árduo trabalho de fazer cópias do Antigo Testamento por volta do ano 70 depois de Cristo. Eles desenvolveram métodos extremamente exigentes para fazer essas cópias. Cada página do manuscrito bíblico deveria ter o mesmo número de colunas. As colunas tinham que ter pelo menos 48 linhas e no máximo 60. Cada linha tinha que ter 30 letras. O espaçamento entre as cartas, linhas, seções, livros tinha que seguir regras muito específicas também. A Torá tinha que terminar, por exemplo, exatamente no fim de uma linha. Nada, nem mesmo uma parte de palavra, poderia ser escrita de memória. Flávio Joséfo, um dos historiadores judeus mais confiáveis do primeiro século, ao defender a seriedade com que o judeu lidava com as escrituras, escreveu o seguinte: nós temos dado prova prática de nossa reverência pelas nossas escrituras, pois apesar de longos anos terem agora se passado, ninguém ousou acrescentar ou remover ou alterar uma sílaba. E isso é um instinto para cada judeu desde o dia do seu nascimento, de olhá-las como decretos de Deus, de viver por eles e, se necessário for, alegremente morrer por eles. De vez em quando, vemos prisioneiros suportando tortura e morte de diversas formas nos teatros, em lugar de sussurrar uma única palavra contra as leis e os documentos adjacentes. E ao comparar o respeito dos hebreus pelas escrituras com o respeito dos gregos por sua literatura, ele escreveu o seguinte: qual grego suportaria isso pela mesma causa? Até mesmo para salvar uma coleção inteira dos escritos de sua nação da destruição, ele não encararia o mínimo de ferimento pessoal. Pois para os gregos, elas são meras histórias improvisadas de acordo com a vontade de seus autores. Entre 500 e 900 d.C., os massoretas foram os que assumiram a transmissão das cópias feitas pelos talmudistas. Esses também tinham uma forma muito estrita de produzir as cópias. Quando finalizavam cada cópia, o copista tinha que contar letra por letra para verificar se não tinha deixado alguma letra de fora da cópia. Se encontrasse um erro, só um erro, a cópia era queimada e começava-se tudo de novo. Eles sabiam até mesmo quantas vezes cada letra do alfabeto aparecia em cada livro. Esses textos são os usados pelos judeus e cristãos até hoje. Mas a dúvida, ela ainda pairava sobre a cabeça de muitos, já que a cópia mais antiga que ainda tinha do Antigo Testamento era datada de 1000 depois de Cristo. Apesar do cuidado com as cópias, ainda não tinha como ter certeza até ser feita uma descoberta fascinante. Em 1947, enquanto estavam procurando uma cabra perdida, 2 pastores começaram a jogar pedras em algumas cavernas para ver se afugentavam a cabra de dentro delas. Em uma dessas cavernas, um dos pastores ouviu o som de vasos se quebrando. Com isso, os 2 fugiram com medo por achar que eram sons de espíritos. Mais tarde, um deles retornou para ver o que verdadeiramente tinha lá e encontrou dezenas de vasos que continham manuscritos muito antigos. Vendo neles a possibilidade de ganhar um dinheiro extra, vendeu-os aos mercadores de artigos antigos em Belém. Só depois de muito tempo os estudiosos viriam a descobrir o imenso valor desses manuscritos.
Esses vasos provavelmente tinham sido escondidos nas cavernas pela comunidade dos essênios, que vivia nas montanhas de Qumran, noroeste da costa do Mar Morto. Os homens guardaram os manuscritos nos vasos pouco tempo antes de a comunidade ser invadida pelos romanos na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., possivelmente com a intenção de preservá-los. Segundo William Albright, o famoso especialista dos manuscritos da Universidade Johns Hopkins e um dos primeiros a saber dessa descoberta, essa foi a mais importante descoberta de manuscritos dos tempos modernos. Com o anúncio de que esses manuscritos eram muito valiosos, começou uma verdadeira caça ao tesouro nas cavernas de Qumran e mais de 40 mil fragmentos foram encontrados. Desses fragmentos, tinha cópias de pedaços de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. Mais importante ainda é o fato de que eles datam do 3º século antes de Cristo até o 1º século depois de Cristo, ou seja, são muito mais antigos que os manuscritos que tínhamos até então. Foram encontrados, por exemplo, as citações de Eclesiastes e Daniel datados de apenas 100 a 200 anos depois da composição dos livros originais. Esses achados foram cruciais para se constatar quão acurada era a forma de transmissão dos manuscritos bíblicos. Quando os especialistas compararam os manuscritos do Mar Morto com os manuscritos então disponíveis, perceberam que havia uma exatidão de 95% entre eles. Os outros 5% seriam apenas as diferenças ortográficas. David Noel Friedman, falecido arqueólogo da Universidade Johns Hopkins, que acompanhou o estudo a respeito dos manuscritos desde sua descoberta, disse que os manuscritos do Mar Morto mudam o curso do academicismo bíblico porque provam que o texto da Bíblia hebraica que chegou até nós é mais confiável do que se pensava anteriormente, que menos mudanças escribais ou editoriais ocorreram através dos séculos do que os acadêmicos uma vez imaginaram. A transmissão minuciosa e o fato de os textos quase não terem sido prejudicados com o passar do tempo não ajudam muito se não temos uma forma concreta de saber se as histórias em si coincidem com os fatos históricos. A arqueologia nos ajuda a saber se os locais, os eventos e os personagens realmente existiram. Joseph Free, arqueólogo e professor de arqueologia e história na Universidade Estadual Birmingham, diz que, além de iluminar a Bíblia, a arqueologia tem confirmado inúmeras passagens que têm sido rejeitadas pelos críticos como não históricas ou contraditórias em relação a fatos conhecidos. Para poupar tempo, vou mencionar apenas alguns dos personagens, eventos e lugares que foram confirmados por meio da arqueologia. Leis parecidas com os de Êxodo e Levítico, os hititas, a casa de Davi, decreto permitindo que o povo de Israel cativos da Babilônia voltassem para Jerusalém, Mecha, rei moabita que se rebelou contra o domínio israelita do rei Acabe, o épico de Gilgamesh, confirmando grande parte da história do dilúvio, o cerco de Jerusalém pelos assírios e o livramento de Ezequias, costumes do tempo patriarcal, o povo de Israel já estabelecido em Canaã em meados de 1200 a.C., os filisteus, a religião cananita, a cidade de Dan, Megido, Askelon, Siló, Beerseba, Babilônia, Ur, a cidade de Abraão, Siquém, Jericó, Nínive e provavelmente Sodoma e Gomorra, objetos do Templo de Salomão, os personagens Uzias, Oséias, Ezequias, rei Jeú, rei Nabucodonosor, Senaqueribe e rei Ciro, o túnel que Ezequias mandou construir e o sacerdote Esir. Com esses e muitos outros achados, não parece ser exagero o que o apologeta Henry Morris disse. Essa grande antiguidade das histórias bíblicas em comparação com outros escritos, combinado com as percepções evolucionárias do século XIX, levaram muitos eruditos a insistir que as histórias bíblicas também eram, em sua grande maioria, meramente lendárias, porque não havia nada disponível exceto cópias de manuscritos antigos. Agora, porém, não é mais possível rejeitar a historicidade substancial da Bíblia, pelo menos tão longe quanto o tempo de Abraão, por causa das descobertas marcantes da arqueologia. A dificuldade que muitos têm de acreditar no Antigo Testamento como confiável e verdadeiro definitivamente não está relacionado com a falta de evidências. Muitas vezes essa dificuldade está mais relacionada com o fato de se querer recorrer aos grandes pensadores e cientistas do nosso século, que ignoram as evidências e levam muitos discípulos consigo, algo mais ou menos parecido com aquilo que o rei Asa fez. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 de seu reinado,
Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes buscou aos médicos. Consultar a ciência é importantíssimo, mas não se esqueça de ir para onde ela aponta.